Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Vinícius na área e nesse vídeo de hoje nós vamos resolver exercícios envolvendo circunferências, tá certo? Antes da gente ir pro vídeo, eu vou pedir para você aquele like na confiança de que quando chegar no final do vídeo você vai saber um pouco mais sobre circunferência, tá certo? Vou pedir também para que você se inscreva no canal e no final do vídeo, se eu te ajudei, compartilhe para aquele seu amigo que você também sabe que vai precisar estudar mais esse assunto, tá certo? Então vamos lá, sem enrolação, vamos logo para os exercícios aqui, tá bom? Eu tenho aqui o primeiro exercício, ó. Ele fala o seguinte: determine o raio da circunferência de centro O. Então ele deu a circunferência e está afirmando que o centro é o O, tá bom? Dados que esse segmento de reta AB, ele mede 3x mais 3, e esse segmento de reta do O até o A, ele mede x mais 3, tá certo? Vamos lá, pessoal, vamos resolver essa questão aqui rapidamente. Se você for analisar essa questão, o que é que você vai perceber? Vamos lá. Ele está dando o valor desse segmento AB, tá certo? E se você for olhar para esse segmento AB, dentro dessa circunferência, pessoal, você vai perceber que esse segmento AB aqui, ó, ele é exatamente o diâmetro dessa circunferência, tá certo? Ou seja, do A até o B mede 3x. E se você for analisar o segmento AO, ou seja, do O até o A, esse pedacinho aqui, ó, ele é exatamente quem? Ele é exatamente o raio. E o que importa para nós saber que um é diâmetro e que o outro é o raio, pessoal? Aí você, se você não assistiu o meu vídeo anterior, assista explicando um pouco sobre esses elementos. Lá no vídeo eu mostro para vocês que diâmetro e raio, qual é a relação que um tem com o outro. Vamos lá. Nós aprendemos que o diâmetro é igual a 2 vezes o tamanho do raio. Ou seja, esse meu diâmetro aqui, 3x mais 3, o valor dele, 3x mais 3, tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a 2 vezes o valor do raio, que nesse caso é x mais 3. Então coloca aqui entre parênteses, tá bom? E aí você vai ter uma equação do segundo grau, galerinha. É só resolver essa equação. No caso aqui, resolvendo essa equação, primeiro passo, vamos aqui eliminar esses parênteses, ó, desenvolvendo a propriedade distributiva. E aí nós vamos obter quem? Vamos lá. Desse lado vai continuar o 3x mais 3. E desse lado, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3 positivo dá exatamente 6. Terminando de resolver a equação, repete o 3x. 2x é positivo, vem negativo. 3 é positivo, vem para esse lado, negativo. Resolvendo ambos lados, 3x menos 2 sobra x. 6 menos 3 dá exatamente quem? Dá exatamente 3. Ou seja, o valor de x é igual a 3. Resolvemos a questão? Ainda não. Por quê? Vamos lá. Ele quer que a gente descubra o tamanho do raio. Se você for analisar, o raio dessa circunferência aqui, ó, OA, a questão disse que é quem? A questão disse que é exatamente x mais 3. Como a gente acabou de calcular que o x vale 3, logo, no lugar do x eu substituo por 3. Então o meu raio vai ser 3 mais 3, que dá exatamente quanto? 6. Ou seja, o meu raio aqui, deixa eu ajeitar aqui esse pedacinho. O meu raio aqui, OA, ou AO, né, que é a ordem que ele deu ali em cima, vai ser igual a 6. Questão resolvida, tá certo, galerinha? Então perceba que é uma questão que envolve as características de uma circunferência, mas não necessariamente é uma questão difícil, tá certo? Nesse caso aqui, a questão pediu raio, raio encontrado, questão resolvida, tá certo? Vamos agora para a segunda questão, sem enrolação, tá bom? Observe a figura e responda. Vamos lá. Se você for observar aqui a figura, você vai perceber que nessa figura aqui, nós temos 5 circunferências, tá certo? Circunferência 1, circunferência 2, 3, 4 e aqui dentro da circunferência 4, uma quinta circunferência, tá certo, galerinha? E aí, nós vamos responder em cada item qual é a posição relativa entre uma circunferência e outra, tá certo? Vamos lá. Letra A. Qual é a posição relativa entre C1 e C2? Ou seja, ele quer que eu estabeleça qual é a relação que está tendo entre a circunferência 1 e a circunferência 2, tá certo? Vamos lá, pessoal. É o seguinte.
Quando você vai fazer com que duas circunferências elas se relacionem, existem algumas possibilidades, tá certo? Vamos lá. Entre as possibilidades, quais são as possibilidades que existem? As circunferências, uma em relação à outra, elas podem ser o que nós chamamos de externas. Ou seja, uma circunferência, ela não tem nada a ver com outra circunferência. Elas não se tocam em ponto nenhum, tá bom? Pode acontecer das circunferências se tocarem em um único ponto. Nesse caso, a gente diz que essas circunferências elas são tangentes, tá certo? E também pode acontecer das circunferências meio que uma acabar cortando a outra em duas partes, como se uma tivesse um pouco para dentro da outra. Nesse caso, a gente diz que essas circunferências elas são secantes, tá certo? Voltando aqui para a questão, vamos lá. Se você for analisar a circunferência 1 e a circunferência 2, o que você vai perceber? Você vai perceber que elas estão se tocando em dois pontos, ou seja, uma está cruzando pela outra em dois pontos em comum. Nesse caso, ponto A e ponto B. Então essas duas circunferências, pessoal, elas são o que nós chamamos de secante, tá certo? São duas circunferências secantes. Letra B, qual a posição relativa entre C2 e C3? Vamos lá. Se você olhar para C2 e olhar para C3, o que você vai perceber? Que C2 e C3, ó, eles estão se tocando apenas em um ponto. E repare que além de elas estarem se tocando em um ponto, C3 ele está fora do C2. Então nesse caso aqui, por eles estarem se tocando, elas são o que nós chamamos de tangente, tá certo? E como C3 está por fora de C2, então significa que elas são tangente externas, tá bom? É uma tangente externa, tá certo? De novo, tangente porque está se tocando em um ponto, externa porque está fora. Básico, fácil, né? Vamos lá, continuando. Qual posição relativa entre C1 e C3? Agora repare C1 e repare C3 aqui. Se você for analisar, C1 e C3, pessoal, elas já estão afastadas uma da outra, ou seja, elas não estão nem se tocando. Nesse caso, a gente já vai dizer apenas o quê? Que elas são circunferências externas, ou seja, nenhuma toca a outra, beleza? Letra D, qual a posição relativa entre C3 e C4? Agora, se você olhar para C3 e C4, você vai analisar o quê? Que é o mesmo caso de C2 e C3, ó. Elas estão se tocando, só que C3 está por fora do C4 e vice-versa. Nesse caso, se elas estão se tocando em um único ponto, elas são o quê? Elas são tangente, tá certo? E por estar por fora, é uma tangente o quê? Externa, tá? E por fim, chegamos aqui à nossa última relação, né? Qual a posição relativa entre C4 e C5? Se você olhar para a circunferência C4 e C5, você vai observar que elas também estão se tocando em um único ponto aqui, né? O ponto T. Nesse caso, como elas estão se tocando em um único ponto, elas são também o quê? Tangente, tá certo? Só que nesse caso, como C5 está dentro do C4, então ela é o que nós chamamos de tangente interna, tá bom? Então aí tá as questões envolvendo como duas circunferências podem se relacionar, tá certo? Uma coisa importante, essas relações, elas não existem apenas entre uma circunferência e outra, tá bom? Elas também podem existir entre uma circunferência, por exemplo, e um ponto. Por exemplo, se eu tenho essa circunferência aqui, eu posso dizer que eu posso construir aqui fora um ponto, tá? E aí esse ponto, pessoal, acaba se tornando óbvio, tá bom? Mas acontece. Quando esse ponto, ele tá a uma distância, ó, essa distância, ela é... Opa, deixa eu ajeitar aqui. Quando essa distância, ela é maior que o raio, a gente diz que esse ponto, ele é externo à circunferência. Se você tem um ponto em que essa distância aqui, ó, essa distância aqui é do tamanho do raio, significa que esse ponto ele pertence à circunferência. E se você tem um outro ponto aqui, em que essa distância, deixa eu ver aqui, em que essa distância aqui, ó, ela é menor que o raio, então significa que esse ponto ele é interno à circunferência. Então um ponto, ele pode se relacionar dessas três formas com a circunferência. Ou ele é externo, ou ele faz parte da circunferência, ou ele é interno à circunferência, tá certo?
Do mesmo jeito que duas circunferências se relacionam entre si, ela também pode se relacionar em relação a um ponto. Da mesma forma, quer dizer, pode acontecer entre uma circunferência e uma reta, tá bom? Se você traçar uma reta aqui, ó, por exemplo, por aqui, e essa distância da reta até o centro for maior que o raio, o que significa? Que essa reta, ela é uma reta externa, tá bom? Se por acaso você desenhar uma outra reta, só que essa reta aqui agora, ó, ela toca a circunferência em 2 pontos, então essa reta que toca a circunferência em 2 pontos, galerinha, ela se chama reta secante, tá bom? E por fim, se você tem aqui, deixa eu desenhar aqui bem direitinho aqui, viu? Se você tem uma terceira reta, e essa reta, ela toca a circunferência apenas em um ponto, então essa última reta aqui, ela é o que nós chamamos de reta tangente. Então perceba que essa relação aqui, ela não existe só entre uma circunferência e outra. Ela também pode existir entre pontos e circunferências e também pode existir entre retas e circunferências. Essas relações aqui, alguma delas acaba sendo meio óbvio, né? Tipo, externo faz parte, no caso pertence à circunferência, e interno. Mas são relações que existem. E essas relações elas podem vir sendo cobradas em atividades. Hoje eu resolvi essa que pedia o raio e resolvi essa que relacionava as circunferências. Mas qualquer dia você pode ter uma prova e nessa prova cair essas outras relações. Então não vamos ter medo, tá bom? Vamos sempre lembrar desses pequenos detalhes. Tudo depende da distância do que você quer até o centro. Se for maior, é externo. Se tocar, né, pertence à circunferência, e no caso de uma reta, é tangente. E se cortar em 2 pontos, ou no caso do ponto tá aqui dentro, ela é interna. E no caso da reta, se cortar em 2 pontos, ela é o que nós chamamos de reta secante. E aí, deu para aprender um pouco mais desse assunto? Eu sinceramente espero que sim. Deixa aí nos comentários o que você achou. E lembre-se, se você chegou até aqui, não se inscreva ainda, se inscreva no canal, isso vai ajudar muito com que esse vídeo chegue a outros estudantes. Deixe o seu like, isso vai contribuir bastante para que o YouTube entregue esse vídeo para outros estudantes como você. E claro, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, isso vai estar me ajudando bastante, tá certo? Então é isso, foi boa, até o próximo vídeo, fui!